Meu nome é Sophie, tenho 25 anos e trabalho em uma empresa de marketing em Chicago. Durante toda a minha vida, fui a responsável, enquanto minha irmã mais nova, Melissa, era claramente a favorita. Quando meus pais anunciaram férias caras na Europa, mas alegaram que só podiam levar uma filha, adivinhem quem ficou para trás? Eu, apesar de tê-los ajudado financeiramente por anos, ponto que eles nunca imaginaram foi voltar para casa e descobrir que eu tinha me mudado para sempre, levando comigo tudo que eu já havia pago. Se você estiver assistindo, deixe um comentário dizendo de onde você é. Clique em curtir e inscreva-se para ver o que aconteceu quando eles perceberam exatamente o que tinham perdido. Cresci em um bairro de classe média na zona norte de Chicago. Nossa casa era boa, nada extravagante, mas confortável, com 3 quartos e um pequeno quintal. Meu pai trabalhava como contador em uma empresa de médio porte no centro da cidade, enquanto minha mãe dava aulas em meio período na escola primária local. Não éramos ricos, mas também não tínhamos dificuldades. Pelo menos, era o que sempre me diziam. A primeira vez que notei uma diferença entre o tratamento dos meus pais e o da minha irmã foi por volta do meu aniversário de 8 anos. Melissa tinha acabado de completar 6 anos, um mês antes, e recebeu uma festa elaborada em um playground coberto com 20 amigas, com direito a bolo artesanal e lembrancinhas para todos. Quando chegou o meu aniversário, fiz uma pequena reunião no quintal com apenas 5 amigas e um bolo que minha mãe fez. Quando perguntei por que minha festa era tão menor, minha mãe simplesmente respondeu: "Gastamos muito na festa da Melissa, querida. Precisamos ter um orçamento mais limitado." Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Melissa ganhava roupas novas no início de cada ano letivo, enquanto eu frequentemente ganhava roupas de segunda mão ou um orçamento bem menor para compras. No Natal, a pilha de presentes de Melissa era visivelmente maior que a minha. Quando eu comentava isso, meus pais sempre tinham uma desculpa pronta: "Sua irmã é mais nova. Ela precisa de mais coisas." Ou, "Você é mais prática, Sophie. Não precisa de tantos brinquedos." Desenvolvi uma forte ética de trabalho desde cedo, em parte por necessidade. Aos 16 anos, eu trabalhava nos fins de semana em uma cafeteria local, economizando dinheiro e comprando muitas das minhas próprias necessidades. Minha primeira grande compra foi meu próprio laptop para projetos escolares. Meus pais elogiavam minha independência, mas continuavam financiando todos os caprichos de Melissa. A faculdade foi onde a disparidade se tornou impossível de ignorar. Apesar de ter notas melhores e mais atividades extracurriculares, recebi apoio financeiro mínimo dos meus pais para minha educação. Consegui juntar bolsas de estudo, trabalhei 30 horas por semana e ainda me formei com financiamento estudantil. Enquanto isso, Melissa frequentou uma universidade particular cara, com nossos pais cobrindo todas as despesas, desde a mensalidade até o apartamento dela, até uma mesada que excedia o que eu ganhava trabalhando meio período. Eu me formei em marketing e administração, áreas práticas que prometiam emprego. Melissa estudou História da Arte porque a achava fascinante. Não invejo sua escolha de curso, mas a diferença na forma como nossas jornadas educacionais eram financiadas era gritante. Lembro-me de ligar para casa em um fim de semana no meu penúltimo ano, exausta de conciliar trabalho e estudos, e ouvir minha mãe descrever animadamente a viagem de férias de primavera que estavam planejando com Melissa para Nova York para visitar museus para o curso dela. Reuniões familiares se tornaram exercícios de paciência. Nos jantares de ação de graças e nas comemorações de aniversário, as conquistas de Melissa eram elogiadas, enquanto as minhas eram mencionadas como algo secundário. A Sophie foi promovida no trabalho. Ah, e você ouviu que a Melissa tirou nota no trabalho sobre escultura renascentista? O professor dela disse que era um trabalho de nível de pós-graduação. A comparação constante me fazia sentir invisível, apesar das minhas conquistas. O que tornava tudo ainda mais confuso era que meus pais pareciam não perceber o que estavam fazendo. Eles pareciam genuinamente acreditar que estavam sendo justos. Meu pai ocasionalmente dizia coisas como: "Você sempre foi tão independente, Sophie. Nunca nos preocupamos com você." Como se minha autossuficiência justificasse a negligência deles, em vez de ser consequência dela. Apesar do ressentimento crescente, continuei buscando a aprovação deles. Cada conquista na escola ou no trabalho era, em parte, motivada pela esperança de que, desta vez, eles ficassem realmente impressionados. Desta vez, eles enxergariam o meu valor. Mas as metas continuavam mudando. Nossas férias em família seguiam o mesmo padrão de tudo mais. Quando eu estava no ensino médio, fizemos uma viagem para a Flórida. Melissa levou uma amiga, eu não. Na faculdade, quando visitávamos parentes na Califórnia, Melissa recebia dinheiro para compras, eu usava minhas próprias economias.
Depois da faculdade, ao planejar um fim de semana em uma casa no lago, meus pais me perguntaram se eu poderia levar todo mundo, já que meu carro era mais confiável. Eu não só dirigia, como acabei pagando as compras do fim de semana. Aprendi a administrar minhas expectativas e construí uma vida que não girava em torno da aprovação da minha família. Fiz bons amigos, encontrei mentores no trabalho e criei minha própria rede de apoio. Mas, lá no fundo, sempre houve aquela garotinha que se perguntava por que não era o suficiente para os pais tratarem a irmã com igualdade. Aos 25 anos, eu tinha uma carreira sólida em uma respeitada empresa de marketing em Chicago, meu próprio apartamento e estabilidade financeira, apesar dos empréstimos estudantis. Melissa, aos 23, havia se formado e voltado para casa enquanto pensava nos próximos passos. Ela trabalhava meio período em uma galeria de arte, cargo que meu pai havia conseguido por meio de um contato com um cliente. Eu já tinha me conformado com a dinâmica familiar, limitando minhas visitas e telefonemas para cuidar da minha saúde emocional. Eu dizia a mim mesma que, como adulta, as desigualdades da infância importariam menos. Agora estávamos em nossos próprios caminhos, mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente, e o maior teste dessa frágil paz ainda estava por vir. Era um típico jantar de domingo na casa dos meus pais, algo a que eu comparecia uma vez por mês, mais por obrigação do que por vontade. Tínhamos acabado de terminar o prato principal, o frango assado com batatas da minha mãe, quando meu pai pigarreou como sempre fazia antes de fazer um anúncio. Sua mãe e eu estamos fazendo um planejamento financeiro, começou ele, com um largo sorriso, e decidimos nos presentear com umas férias especiais neste verão. Que maravilha, eu disse, sinceramente. Meus pais raramente se esbanjavam, então isso pareceu um acontecimento positivo. Para onde você está pensando em ir? Europa, respondeu minha mãe, com os olhos brilhando de entusiasmo. Estamos planejando uma viagem de 3 semanas pela França, Itália e Grécia. Sempre quisemos ver a Torre Eiffel, o Coliseu e as ilhas gregas. Nossa, isso parece incrível, respondi. Minha mente imediatamente começou a calcular se eu conseguiria me juntar a eles. Eu tinha economizado tempo de férias, e embora uma viagem longa pela Europa fosse cara, eu também estava economizando para uma viagem grande. Talvez pudéssemos transformar isso em uma aventura em família. Quando você planeja ir? Do final de junho ao início de julho, disse meu pai. O clima deve estar perfeito então. Melissa, que estava estranhamente quieta, de repente se animou. Mal posso esperar. Já comecei a pesquisar todos os museus que temos para visitar em Paris. Algo em sua fala me chamou a atenção. Nós? Perguntei, olhando para minha irmã e meus pais. Então, está uma viagem em família? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Minha mãe se ocupava em recolher os pratos, enquanto meu pai, de repente, achou sua taça de vinho fascinante. Finalmente, minha mãe falou: Bem, Sophie, o problema é que viajar pela Europa é bem caro. Com voos, acomodações, passeios e tudo mais que calculamos, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de levar todo mundo. A insinuação pairou no ar por um momento antes que eu a processasse completamente. Então, quem vai nessa viagem? Meu pai suspirou. Sua mãe, eu e Melissa. Adoraríamos incluir você, é claro, mas financeiramente não é possível levar 2 filhos adultos. Senti como se tivesse levado um tapa. Entendo. E como você decidiu qual criança adulta levar? Outro silêncio desconfortável. Melissa olhou fixamente para o prato. A Melissa se formou ano passado, explicou minha mãe, com a voz assumindo aquele tom apaziguador que eu conhecia muito bem. Achamos que seria um belo presente de formatura. E você está tão ocupada com sua carreira, Sophie. Sabemos como é difícil para você tirar uma folga. Tenho 3 semanas de férias guardadas, respondi, tentando manter a voz firme apesar da mágoa que crescia dentro de mim. E estou economizando para uma viagem. Posso contribuir com a minha parte. A questão é, interrompeu meu pai, que já reservamos a maioria das acomodações. São pequenos hotéis europeus com quartos limitados. Só conseguimos garantir certas configurações de quarto. A maioria dos lugares só tinha quartos com 3 camas disponíveis, acrescentou Melissa, finalmente erguendo os olhos. Seria complicado tentar encontrar novas acomodações tão tarde. Olhei para minha irmã, me perguntando se ela sentia algum desconforto com a situação. Se sentia, disfarçava bem. Virei-me para meus pais. Então, vocês planejaram todas essas férias, incluindo a minha irmã, sem nem perguntar se eu gostaria de participar ou contribuir com minhas próprias despesas.
Sophie, por favor, não leve isso para o lado pessoal, disse minha mãe. São só férias. Combinaremos algo com você em outra ocasião. Assenti lentamente, engolindo o nó na garganta. E a Melissa contribuiu com alguma coisa para essa viagem ou ela está sendo totalmente financiada por vocês dois? Melissa teve a delicadeza de parecer envergonhada. Meu pai respondeu rapidamente: este é o nosso presente para ela. Ela está morando em casa e nos ajudando com as tarefas domésticas enquanto procura um emprego em tempo integral. A ironia era quase dolorosa. Melissa estava sendo recompensada com umas caras férias na Europa por morar sem pagar aluguel com nossos pais, enquanto eu, que era financeiramente independente há anos e os havia ajudado em momentos difíceis, estava excluída. Eu entendo, eu disse baixinho, embora não entendesse. Na verdade, não. O resto do jantar foi tenso e desconfortável. Dei uma desculpa para sair mais cedo, alegando que um projeto de trabalho precisava da minha atenção. Enquanto me despedia dos meus pais com um abraço, minha mãe sussurrou: traremos algo especial para vocês. Como se uma lembrança pudesse compensar essa exclusão. Como se uma bugiganga de Paris pudesse apagar a mensagem que eles estavam transmitindo. Quando escolhas precisassem ser feitas, eu sempre ficaria em segundo lugar, atrás da minha irmã. Voltei para o meu apartamento em silêncio. Sem música, sem telefonemas, apenas o som dos meus próprios pensamentos girando na minha cabeça. Uma vez lá dentro, finalmente deixei as lágrimas rolarem. Chorei como não chorava há anos, soluços profundos que pareciam arrancados do meu âmago. Não se tratava apenas das férias. Tratava-se de uma vida inteira sendo a segunda opção, a prática, aquela que não precisava de tanto porque podia cuidar de si mesma. Naquela noite, deitada na cama com os olhos inchados, lembrei-me de todas as decepções semelhantes ao longo da minha vida. A vez em que minha festa de formatura do ensino médio foi reduzida porque Melissa precisava de aparelho. O Natal em que minha lista de desejos foi cortada pela metade, enquanto Melissa conseguiu tudo o que pediu porque ficaria muito decepcionada. De outra forma, as inúmeras vezes em que ajustei minhas expectativas para acomodar os desejos da minha irmã. Enquanto eu mergulhava num sono inquieto, um pensamento começou a se formar em minha mente. Talvez fosse hora de quebrar esse padrão de uma vez por todas. Talvez fosse hora de mostrar à minha família exatamente o que eles haviam considerado garantido durante todos esses anos. A ideia era apenas uma semente na época, mas nos dias seguintes, ela se transformaria em um plano que mudaria tudo. A manhã de segunda-feira no trabalho foi uma luta. Sentei-me à minha mesa, olhando para a tela do computador, incapaz de me concentrar na campanha de marketing que deveria estar desenvolvendo. A conversa do jantar de domingo não parava de se repetir na minha mente, cada repetição alimentando as brasas do ressentimento que vinha se acumulando há anos. Terra para Sophie, gritou uma voz, interrompendo meus pensamentos. Era Jordan, meu colega e melhor amigo de trabalho, parado ao lado da minha mesa com 2 xícaras de café. Parece que você precisa disso. Aceitei o café com gratidão enquanto Jordan puxava uma cadeira. Obrigado. Tive um fim de semana difícil. Coisas de família de novo? Perguntou Jordan. Ao longo dos anos, eu havia lhe contado sobre a dinâmica da minha família. Como filha única, criada por uma mãe solteira, Jordan frequentemente expressava descrença no comportamento dos meus pais. Eles estão planejando umas férias na Europa, expliquei. Mas, aparentemente, só podem levar uma filha e 3 palpites que não foram selecionados. Jordan franziu a testa. Deixa eu adivinhar, a querida irmã vai embora, enquanto você, que tem um emprego e poderia contribuir, ficou para trás. Assenti, tomando um longo gole de café. Segundo eles, é um presente de formatura para Melissa. Não importa que, quando me formei, ganhei um jantar no Olive Garden. Isso é uma tremenda confusão, disse Jordan. Mas, sinceramente, Sophie, não entendo por que você está surpresa. Esse tem sido o padrão deles desde sempre, pelo que você me contou. Ela estava certa, claro. Esta era apenas a mais recente de uma longa série de situações semelhantes. Mas algo nesta me atingiu de forma diferente, talvez porque eu já era uma adulta completa, com minha própria vida e realizações, e ainda assim era tratada como inferior. O que realmente me incomoda, eu disse, baixando a voz, embora o nosso canto do escritório estivesse vazio, é o quanto eu os ajudei financeiramente ao longo dos anos. Eles agem como se eu fosse uma pessoa independente que não precisa de nada deles, mas convenientemente esquecem todas as vezes que os ajudei. Jordan ergueu uma sobrancelha. Quanto você realmente deu a eles? A pergunta me fez parar para pensar. Eu nunca tinha contado tudo antes.
Não tenho certeza do total exato, admiti, mas é substancial. Aquela conversa com Jordan despertou algo em mim. Naquela noite, abri uma planilha nova e comecei a listar tudo que havia comprado para a casa dos meus pais ao longo dos anos, juntamente com os custos aproximados. A lista ficou maior do que eu esperava. Tudo começou com pequenos itens de quando comecei a trabalhar depois da faculdade. Uma cafeteira nova quando a deles quebrou, um conjunto de toalhas para o banheiro de hóspedes, um conjunto de móveis de jardim que comprei de presente de Natal quando recebi meu primeiro bônus. Depois, vieram os itens maiores. 3 anos atrás, quando recebi uma promoção significativa, financiei uma reforma completa da cozinha como presente surpresa para o aniversário da minha mãe. Novas bancadas, armários, eletrodomésticos e piso. O total foi pouco mais de $20.000, esgotando a maior parte das minhas economias na época. 2 anos atrás, quando os móveis da sala de estar foram danificados durante uma pequena inundação e o seguro não cobriu a substituição integral, eu comprei um sofá novo, um sofá de 2 lugares, uma mesa de centro e um centro de entretenimento. Mais o cifrão 7.000. Ano passado, quando meu pai estava querendo trocar o carro velho, contribuí com $5.000 para a entrada, como um presente de aniversário conjunto para meus pais. E depois vieram as emergências. Quando meu pai ficou desempregado por um breve período, entre um emprego e outro, 4 anos atrás, eu havia emprestado $8.000 para ajudar a cobrir as prestações da hipoteca. Eles insistiram que era um empréstimo, mas quando mencionei a questão do pagamento 6 meses depois, pareceram surpresos e magoados por eu ter mencionado isso. Por fim, parei de pedir. Houve também os $3.000 para reparos emergenciais de encanamento no inverno passado e várias contribuições menores para despesas inesperadas ao longo dos anos. Ao fazer as contas, o total me surpreendeu. Mais de cifrão 50.000. Contribuí com $50.000 para a casa e as finanças dos meus pais, enquanto eles alegavam que não tinham condições de me incluir nas férias em família. No dia seguinte, liguei para um amigo advogado da faculdade para pedir um conselho discreto. Hipoteticamente falando, perguntei, se eu comprasse itens para a casa de outra pessoa, quem seria o proprietário legal desses itens? De modo geral, sem nenhum acordo escrito declarando o contrário, a pessoa que pagou pelos itens é a proprietária, explicou ela. Mas comprovar a propriedade pode ser complicado sem recibos ou documentação. Felizmente, guardei a maioria dos recibos para fins fiscais, e as compras maiores foram documentadas por meio de extratos de cartão de crédito e e-mails. Eu até tirei fotos de antes e depois da reforma da cozinha para mostrar aos colegas de trabalho. Passei as noites seguintes pesquisando logística, custo de unidades de armazenamento na minha região, preços de serviços profissionais de mudança, mercados de aluguel em outras cidades, especialmente Boston, onde nossa empresa tinha um escritório que tentava me recrutar há meses. Um plano se formava na minha cabeça, mas hesitei em colocá-lo em prática. Estaria sendo mesquinho? Seria um exagero? Mas então eu me lembrava de décadas de tratamento desigual. Lembrava-me da resposta casual da minha mãe: são só férias, como se excluir o filho de uma experiência familiar fosse uma questão trivial. O empurrão final veio quando encontrei uma antiga troca de e-mails com meus pais discutindo ajuda financeira para as inscrições da Melissa na pós-graduação. Eles nunca se ofereceram para ajudar com meus empréstimos estudantis, apesar de saberem que eu estava com dívidas da minha graduação. A duplicidade de critérios era tão flagrante, tão inegável, que minhas dúvidas persistentes desapareceram. Meu plano estava traçado. Eu esperaria até que eles partissem para as férias na Europa. E então, enquanto eles aproveitassem a Torre Eiffel e o Coliseu com minha irmã, eu recuperaria o que era meu por direito. Na manhã em que meus pais e Melissa partiram para a viagem, meu celular vibrou com uma mensagem em grupo da minha mãe: indo para o aeroporto agora. Vamos mandar muitas fotos. Amo você, Sophie. Em anexo, uma selfie dos 3, com as malas a tiracolo, radiantes de alegria. Respondi com a dose adequada de entusiasmo e votos de boa sorte para a jornada deles, desempenhando o papel da filha solidária deixada para trás. Mal sabiam eles que eu já havia colocado meu plano em ação. No dia seguinte à nossa revelação do jantar de domingo, pedi 2 semanas de folga do trabalho, coincidindo com a primeira parte das férias deles. Meu chefe ficou surpreso, pois eu raramente tirava férias prolongadas, mas aprovou, dado meu excelente histórico profissional. Não contei a ninguém da minha família sobre esse acordo. No segundo dia de férias, meu celular começou a encher de fotos. Melissa posando perto da Torre Eiffel, meus pais saboreando croissants em um café parisiense, os 3 em um cruzeiro pelo rio Sena ao pôr do sol. Cada imagem fortalecia minha determinação. Eu já havia alugado um grande depósito perto do meu apartamento e contratado profissionais de mudança para o 3º dia da viagem. Também havia começado a arrumar as malas discretamente no meu próprio apartamento, tendo decidido que aquela pausa seria completa.
O escritório da minha empresa em Boston ficou entusiasmado quando perguntei sobre a vaga em aberto que eles estavam tentando preencher. Depois de uma entrevista por vídeo de alguns documentos, eu estava pronto para começar no meu novo cargo em 3 semanas. Na manhã em que a mudança foi marcada, eu estava do lado de fora da casa dos meus pais, com a chave na mão, sentindo uma estranha mistura de emoções. Eu frequentava aquela casa a vida toda. Foi onde dei meus primeiros passos, perdi meu primeiro dente, me preparei para bailes de formatura e formaturas. Apesar de tudo, também havia boas lembranças daqui. Afastei esses pensamentos e destranquei a porta. Lá dentro, a casa estava silenciosa e silenciosa, preservada exatamente como a haviam deixado para as férias. Fotos de família enfeitavam o corredor, registrando nossas vidas em momentos cuidadosamente selecionados que agora pareciam propaganda de uma família feliz que não existia de verdade. Eu havia preparado um inventário detalhado de tudo que havia comprado ao longo dos anos, incluindo fotos e toda a documentação que consegui encontrar. Andei pela casa com essa lista, colando adesivos coloridos nos itens que viriam comigo. A cozinha era a primeira. Quase tudo nela era meu, da geladeira de aço inoxidável às bancadas de mármore, passando pelos armários planejados, o fogão profissional que minha mãe cobiçava há anos, a lava-louças que funcionava direitinho, diferentemente da que havia substituído. Até mesmo muitas das panelas, frigideiras e pequenos eletrodomésticos tinham sido presentes meus ao longo dos anos. Na sala de estar, todos os móveis tinham meus adesivos. A Smart TV e o sistema de som que eu havia dado a eles no Natal passado, o tapete que encontrei em promoção e que combinava perfeitamente com o ambiente. Por toda a casa, identifiquei luminárias que havia trocado, cortinas que havia comprado. Até a tinta de algumas paredes havia sido financiada por mim durante vários projetos de reforma que ajudei a coordenar. Levei quase 2 horas para completar o inventário e a marcação. Quando terminei, fiquei na sala de estar e olhei para todos os adesivos coloridos. Foi comovente ver o quanto da casa deles tinha sido, na verdade, cedido por mim, a filha que eles não tinham condições de levar para a Europa. Quando os carregadores chegaram, eu os orientei metodicamente, garantindo que entendessem quais itens deveriam ser levados e quais deveriam permanecer. Eles foram profissionais, removendo cuidadosamente os eletrodomésticos da cozinha sem danificar as estruturas ao redor, desmontando os móveis para facilitar o transporte e embalando tudo adequadamente para o curto trajeto até o meu depósito. À medida que a casa se esvaziava gradualmente dos itens que eu havia comprado, ela começou a parecer estranhamente vazia. A cozinha, antes a peça central da casa com sua decoração gourmet, agora continha apenas os armários vazios e alguns eletrodomésticos antigos que encontrei no porão e pedi para a equipe de mudança reinstalar. A sala de estar continha apenas a velha poltrona reclinável do meu pai, que havia sobrevivido à inundação, e uma pequena mesa lateral. No meio do processo, encontrei uma caixa de fotos antigas de família no armário do corredor. Fotos minhas e de Melissa quando crianças, brincando juntas no quintal, abrindo presentes de Natal, posando com fantasias de Halloween. Por um momento, minha determinação vacilou. Será que eu estava indo longe demais? Então notei algo. Mesmo nessas fotos antigas, o padrão era visível. Melissa na frente e no centro, eu um pouco de lado. Melissa com os presentes de Natal mais elaborados, eu com os práticos. A evidência visual de uma vida inteira de favoritismo sutil estava bem ali nessas memórias supostamente felizes da família. Enquanto eu guardava a caixa de fotos, notei uma pasta de arquivo escondida atrás dela. A curiosidade me levou a abri-la, e o que encontrei lá dentro reacendeu minha determinação. Era o testamento dos meus pais, aparentemente atualizado no ano passado. Examinando o documento, vi que, embora a maior parte dos bens fosse dividida igualmente, a casa era especificamente deixada para Melissa, com a condição de que ela concedesse a Sofia um prazo razoável para encontrar acomodações alternativas, caso ela ainda estivesse morando lá no momento do falecimento deles. As reformas da cozinha e os móveis pelos quais eu havia pago estavam aparentemente destinados a se tornar a herança de Melissa. No final da tarde, os carregadores já tinham carregado tudo no caminhão. Fiz uma última vistoria na casa, certificando-me de que nada havia sido danificado durante a mudança. A casa parecia vazia, mas funcional. Eles voltariam para um lar que os abrigaria, mas que havia sido despojado da maior parte de seus confortos. Deixei um bilhete simples no balcão da cozinha, que agora continha apenas uma cafeteira antiga que eu havia encontrado na garagem. Peguei o que me pertence. A documentação da minha propriedade desses itens está disponível mediante solicitação ao meu advogado. Por favor, respeite minha decisão, assim como eu respeitei a sua, Sophie. Quando o caminhão de mudança partiu, tranquei a casa uma última vez e coloquei a chave na caixa de correio. Não precisaria mais dela. Na semana seguinte, aluguei um imóvel para aluguel de curta temporada em Boston enquanto me preparava para meu novo emprego e apartamento. Selecionei cuidadosamente os itens do depósito para mobiliar minha nova vida e organizei a venda do restante.
As férias dos meus pais estavam apenas na metade, mas eu já estava estabelecendo meu novo começo. A distância era boa, tanto os quilômetros físicos quanto o espaço emocional que eu estava criando pela primeira vez na minha vida, eu estava me priorizando plenamente, sem o peso de tentar conquistar a aprovação ou aceitação dos meus pais. A sensação era estranha, mas estimulante. Exatamente 17 dias depois da partida dos meus pais e da Melissa para a Europa, meu celular explodiu de notificações. Eles haviam voltado para casa um dia antes do planejado devido a uma greve dos transportes na Grécia, o que encurtou um pouco a viagem. Com base nos horários das mensagens, eles chegaram em casa no início da noite, descobriram o estado da casa, encontraram meu bilhete e imediatamente tentaram me contatar. Havia 8 chamadas perdidas da minha mãe, 5 do meu pai e 3 da Melissa. As mensagens de voz variavam de confusas a apavoradas e furiosas. Sophie, o que está acontecendo? Onde estão todos os nossos móveis? Ligue para nós imediatamente. A voz da minha mãe estava aguda e tensa de estresse. Este é um comportamento completamente inaceitável. Seja qual for o seu ponto de vista, esta não é a maneira de fazer isso. Me ligue de volta agora, meu pai, sempre autoritário quando desafiado. Não acredito que você fez isso com a mamãe e o papai. Eles estão completamente arrasados. Como você pôde ser tão egoísta? Melissa, previsivelmente tomando o lado deles sem questionar. As mensagens de texto eram semelhantes, aumentando em urgência e emoção à medida que as horas passavam e eu não respondia. Pela manhã, o tom havia mudado de raiva para uma estranha mistura de ameaças e súplicas. Entramos em contato com um advogado. O que você fez foi roubo, e vamos prestar queixa se necessário, disse meu pai, o primeiro a recorrer a ameaças legais. Por favor, Sophie, fale conosco. Seja lá o que for, podemos resolver em família, disse minha mãe, sempre tentando amenizar as coisas sem abordar os problemas reais. Deixei-os pensar por mais um dia inteiro antes de responder com uma simples mensagem no chat do grupo familiar. Peguei apenas o que legalmente me pertence, itens que comprei com meu próprio dinheiro. Mudei-me para Boston em busca de uma nova oportunidade de emprego e não estarei disponível para reuniões presenciais no futuro próximo. Se quiserem discutir esta situação com maturidade, estou aberto a uma videochamada neste fim de semana. A resposta foi imediata, mais ligações, mais mensagens. Mantive-me firme no meu limite, repetindo que só me comunicaria por videochamada agendada. Por fim, eles concordaram em marcar para sábado à tarde. Quando chegou o sábado, sentei-me no meu novo apartamento, cercado por alguns dos móveis que outrora decoravam a casa deles. Eu havia me preparado cuidadosamente, com toda a minha documentação organizada e meu amigo advogado de prontidão, se necessário. Precisamente às 3 horas, iniciei a videochamada. Os rostos deles apareceram na minha tela, os 3 amontoados em volta do laptop do meu pai. Pareciam cansados, os olhos da minha mãe inchados de tanto chorar, o maxilar do meu pai tenso de raiva, Melissa em algum lugar entre carrancuda e presunçosa. Sophie, minha mãe começou imediatamente. Não entendo como você pôde fazer isso conosco. Chegamos das férias e encontramos a casa praticamente vazia. Não é a sua casa, corrigi calmamente. Só os itens que comprei com meu próprio dinheiro. Isso é ridículo, interrompeu meu pai. Você nos deu essas coisas de presente. Não pode simplesmente devolver os presentes só porque está fazendo birra por causa das férias. Respirei fundo. Não se trata das férias, embora isso certamente tenha sido o catalisador. Trata-se de anos de injustiça e de me subestimarem. E, legalmente, sem nenhuma documentação escrita sobre doação, os itens que comprei continuam sendo minha propriedade. Então, você admite que isso é só despeito porque levamos sua irmã para a Europa em vez de você? A voz do meu pai era incrédula. Você tem ideia de como isso soa infantil? Não, pai, respondi, sentindo-me estranhamente calma. Trata-se de reconhecer o meu valor e me recusar a continuar em um relacionamento em que sou constantemente desvalorizada. As férias foram apenas o último exemplo de um padrão de vida. Que padrão? Minha mãe pareceu genuinamente confusa. Sempre tratamos você e sua irmã igualmente. Eu até ri disso. Mãe, isso é completamente mentira, e no fundo você sabe disso. Deixe-me dar alguns exemplos. Continuei listando casos e mais casos, desde a infância até a idade adulta, em que Melissa recebeu tratamento preferencial. Isso é diferente, protestou minha mãe, fraca. Melissa precisava de mais atenção. Ela estava mais sensível, mais frágil, e eu era mais capaz, mais independente, mais responsável, completei por ela.
Então, você se sentiu justificada em dar mais a ela enquanto esperava que eu entendesse e aceitasse menos. Mas ser autossuficiente não significa que eu precisasse de menos amor ou consideração. Melissa, que estava estranhamente quieta, finalmente se pronunciou. Isso é tão extremo, Sophie. Se você se sentia assim, por que simplesmente não disse nada em vez de roubar todas as coisas deles? Primeiro, é coisa minha, corrigi. E segundo, tentei discutir isso muitas vezes ao longo dos anos. Sempre me diziam que eu estava sendo sensível demais ou dando muita importância às coisas. Por fim, parei de tentar porque nada nunca mudava. O rosto do meu pai ficava mais vermelho a cada minuto. Vamos lutar contra isso na justiça. Você não pode simplesmente entrar na casa de alguém e levar tudo. Na verdade, posso, já que é minha propriedade, respondi. Tenho recibos, extratos de cartão de crédito, extratos bancários e provas fotográficas de cada item que removi. Também tenho consultas com 2 advogados diferentes que confirmam meu direito legal de reclamar esses itens. Mas, por favor, leve isso à justiça se quiser desperdiçar dinheiro com honorários advocatícios que não pode ganhar. A ameaça de ação judicial pareceu desanimar um pouco meu pai. Ele sempre respeitou documentação e evidências, sendo contador. Eu simplesmente não entendo por que você fez isso tão de repente, sem nenhum aviso. Não foi repentino para mim, expliquei. Foi o ápice de 25 anos sendo tratada como menos importante que minha irmã. As férias foram só a gota d'água. Não temos dinheiro ilimitado, Sophie, disse minha mãe, com lágrimas se formando novamente. Tivemos que fazer uma escolha. E como sempre, você escolheu Melissa, respondi calmamente. Esse é o seu direito como pais, assim como é o meu direito de me escolher agora. Um silêncio pesado tomou conta da ligação. Talvez pela primeira vez, eles estavam realmente me ouvindo. Eu podia ver a compreensão surgindo, principalmente nos olhos da minha mãe, de que aquela não era uma birra temporária, mas uma mudança fundamental em nosso relacionamento. O que acontece agora? Meu pai finalmente perguntou, com a voz contida. Agora, continuo construindo minha vida em Boston. Começo no meu novo emprego na segunda-feira. Concentro-me no meu futuro e em relacionamentos equilibrados e saudáveis. E nós? Perguntou minha mãe baixinho. Ainda somos uma família? A pergunta me atingiu com mais força do que eu esperava. Apesar de tudo, aqueles ainda eram meus pais. Isso depende, eu disse cuidadosamente, de você conseguir reconhecer os padrões do passado e se comprometer com mudanças reais daqui para frente. Não estou interessada em desculpas superficiais ou ajustes temporários que se revertem depois que a crise passar. Precisamos de tempo para processar tudo isso, disse meu pai, parecendo exausto. Assenti. Leve o tempo que precisar. Não vou a lugar nenhum. A ironia daquela declaração, considerando minha recente mudança de estado, não passou despercebida por nenhum de nós. Quando nos preparávamos para encerrar a ligação, Melissa falou de repente novamente. A propósito, eu não tinha percebido quanto você tinha contribuído para a casa. Sempre presumi que a mamãe e o papai pagavam por tudo. Foi a coisa mais próxima de um ramo de oliveira vindo da minha irmã, e eu reconheci com um leve aceno de cabeça. Há muita coisa sobre o meu relacionamento com eles que você nunca soube, Melissa. A ligação terminou logo depois, deixando-me emocionalmente esgotada, mas também estranhamente em paz. O confronto que eu temia havia acabado. E embora nada tivesse sido resolvido, tudo agora estava às claras. Chega de fingimento, chega de ressentimento silencioso. O que quer que acontecesse a seguir, seria baseado na verdade, e não nas confortáveis ficções familiares que mantivemos por tanto tempo. As semanas que se seguiram ao nosso confronto por vídeo causaram um efeito cascata em toda a nossa família. À medida que a notícia do ocorrido se espalhava, parentes começaram a tomar partido. A maior parte da família do meu pai apoiava a ele e a Melissa, considerando minhas ações uma traição indesculpável. Meus avós maternos mantiveram uma neutralidade diplomática, embora minha avó tenha ligado em particular para dizer que entendia porque eu me senti impelido a tomar tais medidas. A surpresa veio da irmã da minha mãe, tia Catherine. Ela sempre foi o membro da família com quem eu mais me sentia conectada, talvez porque ela também se sentiu muitas vezes esquecida em favor da minha mãe enquanto crescia. Ela me ligou imediatamente após saber do ocorrido. Quero que você saiba que estou 100% do seu lado, disse ela com firmeza. O que você fez exigiu uma coragem incrível. Observei durante anos como eles favoreciam Melissa, e isso partiu meu coração por você. O apoio dela significou mais do que eu poderia expressar. Obrigada,
Tia Catherine. Isso significa muito, especialmente quando a maioria da família pensa que eu sou a vilã desta história. As pessoas não gostam quando alguém perturba o sistema familiar, respondeu ela sabiamente. Isso força cada um a repensar seus próprios papéis e comportamentos. Isso é desconfortável. Portanto, é mais fácil culpar a pessoa que causou a perturbação do que reconhecer os problemas que a tornaram necessária. Com o apoio emocional da tia Catherine e meu novo emprego me mantendo ocupada, comecei a construir minha vida em Boston. Meu apartamento, mobiliado em parte com itens da casa dos meus pais e em parte com peças novas que refletiam meu próprio gosto, tornou-se um santuário. Pela primeira vez, eu estava criando um espaço inteiramente meu, sem levar em conta as preferências ou necessidades de ninguém. Cerca de um mês após o nosso confronto, meus pais entraram em contato novamente. Propuserá ir a Boston para conversar pessoalmente. Concordei, mas sugere que nos encontrássemos em um local neutro, em vez do meu apartamento. Eu não estava pronta para compartilhar meu novo espaço com eles, aquele lugar que representava minha independência. Nós nos encontramos em um restaurante tranquilo perto do porto em uma tarde de sábado. Eles pareciam diferentes, de alguma forma menores, talvez menos seguros de si. Meu pai, sempre tão autoritário, pareceu quase hesitante ao me cumprimentar com um meio abraço desajeitado. Você parece bem, disse minha mãe, me observando atentamente. O novo emprego deve estar indo bem. Conversamos superficialmente enquanto comíamos os aperitivos, evitando o elefante na sala até que finalmente meu pai pigarreou. Temos pensado muito, começou ele, e embora ainda acreditemos que a maneira como você lidou com as coisas foi extrema, podemos entender por que você achou que era necessário. Foi o mais próximo de um reconhecimento que eu já havia recebido dele. Minha mãe estendeu a mão para mim do outro lado da mesa. Nunca tivemos a intenção de fazer você se sentir menos amada ou valorizada do que sua irmã, disse ela, com os olhos marejados de lágrimas. Achávamos que estávamos atendendo a cada uma de vocês de acordo com suas necessidades. Melissa sempre pareceu precisar mais de nós, e você sempre foi tão capaz. A capacidade deve ser recompensada, não punida, com maiores expectativas e menos apoio, respondi calmamente. Meu pai assentiu lentamente. Isso é justo. Agora podemos ver como nossa abordagem afetou você de forma diferente do que pretendíamos. Eles propuseram um acordo. Não entrariam com nenhuma ação judicial em relação aos itens que eu havia levado, reconhecendo minhas contribuições financeiras para a casa deles ao longo dos anos. Em troca, perguntaram se eu consideraria vender de volta algumas peças específicas que tinham um valor sentimental especial, como o cristaleiro restaurado da minha avó, que fizera parte da reforma da cozinha. Era um pedido razoável, e concordei em considerá-lo. Eles também sugeriram aconselhamento familiar, o que me surpreendeu, vindo do meu pai, que sempre descartou a terapia como pagar alguém para lhe dizer o que você já sabe. Gostaríamos de tentar reconstruir nosso relacionamento, disse minha mãe, com sinceridade. Sentimos sua falta, Sophie. Uma parte de mim queria acreditar neles, aceitar que aquela crise havia genuinamente mudado a perspectiva deles. Outra parte, a parte protetora que finalmente havia me defendido, continuava cautelosa em não cair em velhos padrões. Eu aprecio isso, disse eu, cautelosamente, mas reconstruir a confiança levará tempo, e preciso ver mudanças consistentes, não apenas promessas feitas durante uma reconciliação emocional. Eles aceitaram essa fronteira melhor do que eu esperava, talvez finalmente entendendo que o relacionamento deles comigo agora seria diferente, ou nem existiria mais. Enquanto se preparavam para partir no dia seguinte, minha mãe me abraçou com força. Estamos orgulhosos de você, sabia? Sussurrou ela. Mesmo discordando dos seus métodos, foi preciso coragem para se defender como você fez. Foi talvez a coisa mais gratificante que ela já me disse. A temporada de festa se aproximava, meu primeiro tempo longe das tradições familiares. Inicialmente, planejei passá-la sozinha, mas a tia Catherine me convidou para me juntar à família dela. Novas tradições para o seu novo começo, disse ela. Aceitei com gratidão. Enquanto isso, eu prosperava em Boston. Minhas habilidades profissionais eram valorizadas no novo escritório, e eu já havia sido designado para liderar uma campanha importante para um cliente importante. Entrei para um clube do livro e para uma horta comunitária, construindo gradualmente conexões na minha nova cidade. Também conheci o Alex, um engenheiro de software que morava no meu prédio. O que começou como conversas casuais no elevador evoluiu para encontros para um café e, eventualmente, para encontros de verdade. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu frequentemente abria mão das minhas necessidades para manter a harmonia, com Alex me vi estabelecendo limites claros desde o início.
Em vez de se sentir incomodado com isso, ele respeitou, até admirou. É revigorante namorar alguém que sabe exatamente o que quer e não tem medo de pedir. Ele me disse uma noite, perto do Dia de Ação de Graças. Recebi uma ligação inesperada da Melissa. Ela tinha saído da casa dos meus pais e encontrado um apartamento na casa de uma amiga. É diferente estar sozinha, admitiu. Preciso fazer um orçamento para compras de supermercado e contas de luz. Nunca percebi o quanto dependia da mamãe e do papai. Bem-vindo à vida adulta, respondi. Sem maldade. Houve uma pausa antes que ela continuasse. Eu também não tinha percebido o quanto você os ajudou ao longo dos anos. Papai finalmente me contou sobre a vez em que você ajudou com a hipoteca quando ele estava desempregado, e com a entrada do carro, e tudo mais. Essa informação teria sido útil anos atrás, eu disse, tentando disfarçar a amargura na minha voz. Eu sei, disse ela baixinho. Acho que eles tinham vergonha de admitir o quanto dependiam de você financeiramente, enquanto ainda me tratavam como prioridade em outros aspectos. Era mais fácil me manter no escuro. Foi o primeiro reconhecimento real da minha irmã sobre o desequilíbrio na nossa dinâmica familiar. E, embora não tenha apagado a mágoa do passado, abriu a porta para um relacionamento potencialmente diferente no futuro. Com a aproximação do Natal, meus pais me convidaram para ir à sua casa, prometendo que as coisas seriam diferentes. Recusei gentilmente, mas sugere que poderíamos tentar uma videochamada na manhã de Natal para trocarmos cumprimentos virtuais. Foi um pequeno passo, mas que eu finalmente estava pronta para assumir nos meus próprios termos. Um ano depois de ter deixado Chicago para ir a Boston, levando comigo tanto meus bens físicos quanto meu senso de autoestima, sentei-me no consultório do meu terapeuta para nossa sessão mensal. O Dr. Winters foi fundamental para me ajudar a processar as emoções complexas que cercam o meu afastamento familiar e a subsequente reconciliação limitada. Como você se sente em relação ao aniversário? Ela perguntou enquanto eu me acomodava na cadeira confortável em frente a ela. Orgulhosa, respondi após um momento de reflexão. Um ano atrás, eu ainda me definia pela percepção que minha família tinha de mim. Agora, faço escolhas com base no que preciso e quero, não no que pode finalmente ganhar a aprovação deles. Foi um processo de cura difícil, mas necessário. Os primeiros meses em Boston foram uma mistura de libertação e luto, liberdade da dinâmica familiar tóxica, somada ao luto pelo relacionamento que eu sempre quis, mas nunca tive. O Dr. Winters me ajudou a entender que ambas as emoções podiam coexistir, que sentir alívio não anulava a perda muito real que eu estava processando. E sua comunicação atual com sua família? Ela perguntou. Melhor, dentro dos limites, expliquei. Fazemos uma videochamada 2 vezes por mês. Eles se visitam a cada poucos meses, hospedando-se em um hotel em vez de comigo. Nos limitamos a assuntos neutros, embora ocasionalmente tenhamos conversas mais significativas sobre o passado. A mudança gradual em nosso relacionamento foi gradual. Após nossa primeira videochamada de Natal, estabelecemos um padrão cuidadoso de comunicação. Meus pais, para seu crédito, pareciam estar se esforçando genuinamente para respeitar meus limites e reconhecer os padrões problemáticos do passado. Minha mãe até começou a consultar um terapeuta, algo que eu jamais imaginaria. Ela está me ajudando a entender por que criei você e sua irmã de forma tão diferente, ela me disse durante uma de nossas ligações. Acho que me vi demais em você, Sophie, minha própria independência e competência, que nunca foram valorizadas pelos meus pais. De alguma forma, recriei essa mesma dinâmica sem perceber. Meu relacionamento com Melissa também evoluiu. Sua raiva inicial pelas minhas ações acabou dando lugar a um respeito relutante, especialmente quando ela conquistou sua independência financeira pela primeira vez e começou a entender os desafios que eu enfrentava há anos. Não éramos melhores amigas, mas havia uma nova honestidade entre nós que nunca havia existido antes. Além da minha cura familiar, minha vida pessoal floresceu. Meu relacionamento com Alec se aprofundou em algo sólido e enriquecedor. Ao contrário de parceiros anteriores, que frequentemente me descreviam como muito intensa ou muito independente, Alex apreciava essas qualidades. Você sabe quem você é, disse-ele certa vez. Isso é raro e valioso. Minha carreira também estava prosperando. O risco que corria ao me mudar para uma nova cidade e escritório valeu a pena profissionalmente. Em 8 meses, fui promovido a estrategista sênior de marketing, supervisionando campanhas para alguns dos nossos maiores clientes. Olhando para trás, disse eu ao Dr. Winters, tomar o que me pertencia, tanto literal quanto figurativamente, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, mesmo que parecesse extrema na época. Às vezes, uma ruptura radical é necessária para estabelecer padrões novos e mais saudáveis.
Ela concordou. O importante é que você tenha agido com base no respeito próprio, e não na vingança, mesmo que os outros inicialmente tenham percebido de forma diferente. Essa distinção foi crucial para minha cura. Minha decisão de recuperar minha propriedade e me mudar não teve como objetivo punir meus pais, embora eles certamente tivessem vivenciado isso dessa forma no início. Teve como objetivo me valorizar o suficiente para parar de participar de uma dinâmica que me diminuía. O impacto prático da minha decisão também foi significativo para meus pais. Sem minhas contribuições financeiras, eles foram forçados a reavaliar seus próprios hábitos de consumo e prioridades. Meu pai adiou sua aposentadoria antecipada planejada, reconhecendo que eles estavam dependendo demais do meu apoio sem o devido reconhecimento. Talvez o mais revelador seja que, quando começaram a planejar as próximas férias, uma viagem mais modesta para a Flórida, me ligaram para me convidar. Temos orçamento para todos desta vez, disse meu pai, com um toque de humildade na voz que seria inimaginável um ano antes. Recusei educadamente, já tendo planejado uma viagem de trilha para o Colorado com Alex, mas o convite em si representou um progresso. Qual você diria que foi a lição mais importante que aprendeu com essa experiência? Perguntou o Dr. Winters quando nossa sessão estava chegando ao fim. Pensei cuidadosamente na pergunta. Essa autoestima não pode vir de validação externa. Passei anos tentando conquistar a aprovação dos meus pais por meio de conquistas, apoio financeiro e sendo a filha responsável. Mas a verdadeira autoestima tem que vir de dentro, de se valorizar o suficiente para esperar um tratamento respeitoso e se afastar quando ele é constantemente negado. E se você pudesse compartilhar um conselho com alguém em uma situação semelhante? Preste atenção aos padrões, não às promessas, eu disse sem hesitar. As pessoas mostrarão o quanto te valorizam por meio de ações consistentes ao longo do tempo. Quando alguém lhe mostrar repetidamente que você não é uma prioridade, acredite, em vez disso, priorize a si mesmo. 2 semanas depois, recebi um telefonema dos meus pais. Eles estavam planejando uma reunião familiar para comemorar o 30º aniversário de casamento e esperavam que eu comparecesse. A família toda estará lá, disse minha mãe. Significaria muito ter você conosco. No passado, eu teria concordado imediatamente, ansioso por qualquer oportunidade de participar plenamente dos eventos familiares. Agora, eu verificava primeiro meus próprios sentimentos. Deixe-me olhar na minha agenda e pensar sobre isso, respondi. Te aviso na semana que vem. Mais tarde, conversando com Alex, expliquei minha hesitação. Uma parte de mim quer ir ver se as coisas realmente mudaram. Outra parte tem medo de voltar à velha dinâmica. O que seu instinto lhe diz? Ele perguntou. Pensei bem. Que eu deveria ir, mas nos meus próprios termos, voando para passar o dia em vez de ficar o fim de semana, trazendo você como meu acompanhante, tendo uma estratégia de saída clara caso as coisas fiquem desconfortáveis. Parece um plano sólido, disse ele, em tom de apoio. E um bom teste para saber se as mudanças no relacionamento de vocês são superficiais ou substanciais. Quando liguei de volta para meus pais para aceitar essas condições, eles concordaram prontamente, outro sinal da mudança na dinâmica do nosso relacionamento. Minha mãe até perguntou se Alex tinha alguma restrição alimentar para o almoço oferecido, um pequeno, mas significativo reconhecimento da minha vida e das minhas escolhas. A comemoração do aniversário em si acabou sendo mais agradável do que eu esperava. Ainda houve momentos de tensão, principalmente com alguns parentes que se posicionaram fortemente ao lado dos meus pais durante o nosso afastamento. Mas, no geral, representou mais um passo na evolução do nosso relacionamento. Talvez o momento mais significativo tenha sido quando meu pai fez um brinde e reconheceu publicamente minha ausência nas reuniões familiares ao longo do último ano. Aprendemos algumas lições difíceis, mas importantes, sobre como valorizar verdadeiramente todos os membros da nossa família igualmente, disse ele, olhando-me nos olhos do outro lado da sala. E somos gratos pelas segundas chances. Não foi uma reconciliação perfeita, nem uma resolução completa de décadas de dinâmica familiar complexa. Mas foi honesto, e nessa honestidade residia a possibilidade de algo mais saudável do que o que havia acontecido antes. Enquanto Alex e eu dirigíamos para o aeroporto naquela noite, ele perguntou como eu estava me sentindo. Em paz, respondi, surpreendendo-me com a constatação. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque não preciso mais que seja. Posso aceitar minha família como ela é, com todas as suas falhas e limitações, e ainda proteger meu próprio bem-estar. Essa liberdade vale tudo o que passei para encontrá-la. A maior lição que aprendi foi que, às vezes, afastar-se, mesmo daqueles que amamos, não é um ato de desistência, mas sim um ato de autopreservação.
Que defender-se não o torna egoísta ou ingrato, mas sim mostra que você se valoriza o suficiente para esperar um tratamento justo. E talvez o mais importante, que nunca é tarde demais para quebrar padrões que não lhe servem mais, para resgatar não apenas suas posses, mas seu poder de definir seu próprio valor. Espero que minha história ressoe com aqueles que se sentiram desvalorizados ou esquecidos. Você já teve que tomar uma decisão difícil de priorizar seu próprio bem-estar? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história significou algo para você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em escolher a si mesmo às vezes. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado pela forma como os outros o tratam, mas por como você se trata.